Bom, não é uma roda gigante, mas é uma roda gigante de asserções do Luduenha nesses primeiros movimentos do capítulo 4, a Summa Cosmologia, breve tratado político da imortalidade. E aqui algumas coisas se decidem com respeito à caracterização da disjuntologia e, por consequência, acerca da imortalidade. Então esses dois temas são temas que ele vai desenvolver assim com mais foco aqui, né? E com isso alguns temas subsidiários vão aparecer, como por exemplo o tema dessa passagem do homo para o póstumo, ou seja, essa extinção do homo e a criação e o surgimento do éon, da era, da idade dos póstumos, que é a idade onde a gente está e que, portanto, a ciência dos póstumos substitui a humanidade, as humanidades. A ciência dos póstumos é a ciência que nos entende como sendo partes de uma artificialidade transhumana que, inscrita na singularidade, realiza, como a gente viu, completamente o desideratum teológico-político do cristianismo, mesmo distanciado da religião cristã. Isso implica uma asserção da metafísica da presença, portanto uma rejeição da pós-metafísica em favor da metafísica, uma rejeição, portanto, da disjuntologia. E isso implica uma compreensão da imortalidade como sendo só podendo ser uma ressurreição em termos de um corpo que seja capaz de abrigar completamente a presença de um espírito, ou seja, e de um espírito individual, né, no limite, né? Ou seja, ainda que a gente tenha esses espíritos completamente realizados, que são as máquinas que vão se desenvolvendo no limite, no projeto da Singularity, você tem a possibilidade da gente fazer o upload da nossa própria presença plena, completa, e aí a gente persiste e muda de corpo, passa para um corpo 2.0, 3.0, e esses corpos sucessores são corpos capazes de lidar completamente e abrigar perfeitamente todos os movimentos, todas as dinâmicas, todos os estados dos nossos espíritos, que formam uma identidade, até porque algo que é bastante enfatizado por ele, há um princípio de individuação, um princípio individuacionis, que é muito crucial na metafísica da presença, que poderia ser condensada no famoso slogan do Quine, No Entity Without Identity, ou seja, a metafísica da presença, que aparece aí na forma de uma imortalidade do plenamente presente. Na proposição 3.2, ele diz: nenhum espectro pode reclamar para si o princípio da identidade. E ao contrário, mas além da finitude, ele desintegra o princípio
individuaciones. Isso é muito importante, porque aqui você tem, em contraste com os póstumos, você tem o projeto da disjuntologia, que é um projeto de uma outra imortalidade, e, portanto, de uma outra metafísica, de uma pós-metafísica que se acopla, como a gente viu, a uma parontologia. E isso significa uma outra concepção da binariedade physis-nomos, uma binariedade que não pode, ele diz, não deve ser destituída por uma conquista do nomos pela physis, como pretende fazer os póstumos na sua neurociência algorítmica, que ele analisa com uma certa espessura, sem tantos detalhes, e o projeto contrário de transformar, de acoplar, de envelopar, de envolver a physis por uma nomos, que ele associa ao projeto de Platão, e mais tarde a gente vai falar um pouco sobre o Platão no projeto neoplatônico, no projeto de Plotino. Mas, veja, que interessante. Esses dois elementos é que formam a base dessa disjuntologia, que é apresentado também logo no início do livro como uma figura da diferença sexual, inscrita na história da filosofia pela Hipátia, no seu gesto que terminou sendo mortal, e que envolve uma espécie de não sobredeterminação e nem indeterminação, nenhuma forma de determinação de uma coisa a outra. É como se essas duas coisas, esses dois planos se tivessem em coexistência, e essa coexistência fosse tal que uma tivesse recebido as marcas da outra. E está recebendo sempre as marcas da outra, as feridas da outra. E ambos tentam marcar essa incompletude, uma incompletude que é, digamos assim, uma consequência da essência do próprio ser. Né? Então, quando ele fala das tentativas de fazer perscrutar as tonalidades, não é bem as tonalidades que ele fala, ele diz as texturas do ser. Essas texturas têm a ver com uma incompletude crucial, que significa o seguinte: o lado do corpo, ele é um lado, é como se fosse um receptor que não pode ser compreendido sem aquilo que ele recebe. Então, num certo momento ele invoca William James, que é aquele que entende, digamos, o cérebro como uma antena, né? E que, portanto, não poderia ser entendido independente disso, de uma maneira independente disso. E isso já significaria dizer que, nos termos do William James, que a consciência seria justamente essa capacidade que se dá no cérebro, porque é uma constante
assombração, um constante acosso. A função cerebral é um órgão de filtração para a vida espiritual. Então, aqui de um lado você tem, portanto, o corpo, que é uma coisa central porque é o meio, mas ele só pode ser entendido enquanto meio, enquanto mídia. E, por outro lado, o elemento parontológico, que não existe completamente porque como o espectro, e aí tem a ver com a imortalidade, né? Ele é intermitente e ele é também descedentário, ele não está em lugar nenhum, ele não é localizado. Né? Logo no início das proposições, entre as primeiras proposições, ele diz não há 3.5, não há nenhum espaço próprio da espectralidade. E a espectralidade, é claro, é esse par ontológico. Tá? Então você tem a relação entre corpo e mente, ou entre cérebro e pensamento, é a relação entre uma mídia, uma filtração, uma modulação, uma antena de um lado, e uma mensagem, um conjunto de mensagens que vão acossando, de possessões que vão entrando. Né? Então você não tem uma relação nem de identidade, tá? nem de identidade, nem de dualidade, no sentido de independência, nem de subserviência, por exemplo, na forma de uma superveniência, ou na forma de uma redução, e nem sequer uma eliminação. Então você não tem nem eliminação, nem dualismo, nem eliminação, nem dualismo, nem redução, nem superveniência. Você tem uma outra coisa, que é o quê? Uma convivência dependente. Você tem uma convivência dependente entre o corpo e a alma, entre o cérebro e o pensamento. Então, na verdade, você tem physis e nomos, a physis que é marcada, suturada, ausente de alguma coisa, porque ela é um meio, uma mídia, portanto ela não constitui uma presença, ela, portanto, está sempre abaixo da presença. E ela está abaixo da presença porque há uma completude a ser feita pela espectralidade, mas é uma completude que não está prevista na física e que não se forma nunca completamente, porque essa completude é intermitente. É como se alguma coisa viesse, produzisse uma completude em relação ao que vinha antes, mas essa completude demanda um novo acosso. E, portanto, essa situação é uma situação dinâmica entre dois polos que marca esse elemento menos que ser e esse elemento da deiscência. E, em certo sentido, é justamente isso que invoca o ultra-ser. Né? O ultra-ser é justamente essa duplicidade, né, que não é um dualismo, como a gente viu, não é uma redução, não é uma eliminação. Então, de um lado você tem corpo e de outro lado você tem espectros. Né? Os corpos não vivem sem os espectros não vivem sem o corpo. O corpo ele não se completa sem espectro. O corpo não é que ele não é possuído, pensa no sistema social e no capital. Não é que o sistema social ele vive independente do capital e o capital aparece como alguma coisa de fora. O corpo tem sempre lacunas. Agora, essas lacunas elas são talvez um produto do acosso constante, porque o corpo é concebido por esse acosso constante. Ele é concebido, se quiser, para que algum acosso adicional esteja sempre se apresentando, se insinuando, se transparecendo, e sempre incompletamente. Então o capital não é que ele vem de uma coisa incompleta e torna ele incompleto, surge numa coisa completa e torna ele incompleto, é que a incompletude já está lá, né? Agora ele produz uma nova incompletude. Ou seja, vale aqui o princípio de suplemento.
Ou seja, sempre tem uma nova falta sendo produzida. Mas isso não porque o espectro tem essa força, mas justamente porque existe essa disjuntologia básica, que é, digamos assim, um elemento necessário que o Ludwig, mais tarde eu vou tentar falar um pouco sobre isso, associa a pluralidade de mundos. E essa pluralidade de mundos é uma necessidade, como se fosse um princípio básico de necessidade diante de toda a contingência das coisas, lá princípio da facticidade do meia-sul. Então, percebe a manobra, então, ou seja, não é uma consequência de nenhum espírito em particular, de nenhum corpo em particular, mas da própria natureza do corpo e do espírito, que não são presenças. Você não tem presença plena nem de um lado nem de outro. O dualismo vai dizer nos dois. Num você vai dizer num, mas não no outro. Percebe? Você vai dizer assim, tipo assim, aqui você tem a presença de verdade, aqui você não tem a presença de verdade. Então no dualismo, como no dualismo, por exemplo, fenômeno sujeito transcendental, você vai ter uma prioridade de um lado e uma presença mais plena do outro. Aqui você não tem presença plena dos dois lados. Então você tem uma espécie de pós-metafísica da presença, metafísica da pós-presença, se quiser, uma metafísica da subpresença dos dois lados, né? Tanto do lado do corpo quanto do lado do espectro. Então, justamente a análise que ele vai fazer de muitas coisas, né, inclusive sei lá, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre do David Lewis e do Leibniz, vão ser análises que vão dizer, olha, do próprio Plotino, vão dizer assim, essas concepções do espectro ou do espírito são concepções que ainda são tributárias da metafísica da presença, enquanto que ele quer romper com isso. Ele quer romper com toda essa ideia da identidade, da individuação e, portanto, de uma certa teoria da imortalidade, segundo a qual a imortalidade é uma permanência do agregado que é o ego, na forma de uma ressurreição ou na forma de um novo corpo sensível, de um corpo ultrassensível, de um corpo mais que sensível, um corpo melhor que o sensível, de um corpo sensível aprimorado. Então o espectro, justamente, ele não tem uma geografia, e muito importante, ele também não vai ter uma história. Só alistar aqui, ele não tem, ou seja, o espectro por si mesmo, ele não tem uma vida, ele não tem uma história, ele é totalmente dependente, mas o corpo também é completamente dependente do espectro. O corpo também, ele é feito para ser acossado. Bom, mas voltando com respeito aos espectros, né? Então no 3.5, não há nenhum espaço próprio da espectralidade. O inframundo ou as dimensões celestiais não são mais que metáforas, certamente tão válidas quanto os nomes dos deuses, e não designam nenhuma realidade objetiva em termos da geometafísica clássica. Ao contrário, são funções que delineiam uma atopicidade alheia ao ser, que que dão conta da sua disjunção primordial, ou seja, interessante, né? Justamente não tem lugar, não existe uma espectrópolis, não existe um lugar dos fantasmas. Os fantasmas, eles não têm um lugar próprio, eles não têm um lugar onde eles se apresentam em qualquer lugar. E também eles não têm um tempo que é o tempo que é o tempo que seria um tempo da continuidade, né? Não da intermitência, não do discreto, que seria o tempo deles, né? Então, eles também não têm uma linguagem,
né? O 3.3 diz: a tanatocomunicação não é possível precisamente porque a tanatocomunicação com os mortos, né? Um tema muito importante que vai originar um conjunto de reflexões sobre a imortalidade bastante importantes pro Luduenha, da parte do Giorgio Manganelli. A tanatocomunicação ela é equívoca porque os espectros não possuem uma língua própria, nem humana nem não humana. Então, eles não possuem uma vida, eles não possuem uma história, eles só possuem isso em contato com viventes. 3.8 diz: a política e a ética, portanto, se produzem unicamente na interseção entre o vivente e o invisível, entre o corpo e o espectro, entre a physis e o nomos. Esse contato cria a necessidade de uma comunicação dos espectros sem condicionar a priori os modos da sua configuração. A história do Homo tem sido também a história da sua relação com os espectros. E um pouco antes, no 3.7, ele vai insistir: onde reina soberano o espectro, não há história, nem tempo e nem ser. A espectrologia supõe uma política e uma ética dos viventes em seu comércio com o mundo invisível, mas em nenhum caso pode inferir-se a politicidade da espectralidade pura. Ou seja, não há uma política também da espectralidade pura. Mas também, e esse é um engano moderno, não há também uma política dos viventes puros, uma política não acossada, não espectralizada, não assombrada. Então, também aqui não há isso, né? Não há dos dois lados. Você precisa dessa interseção. E é esse também o perigo de uma convivência com os espectros, porque a convivência com os espectros não é uma convivência que pode, digamos assim, ser controlada, porque os espectros se conjura, se exorciza, mas os espectros eles não podem ser completamente controlados por ninguém, porque eles não têm uma individuação, né? Isso é muito importante. Então, os espectros, o que é imortal é justamente esse gesto. Aqui para quem está pensando em termos de ou gosta de pensar ou já pensou em termos whiteheadianos, da filosofia do Proximate Reality, você tem a categoria da imortalidade objetiva, que é essa categoria. Então você tem, por exemplo, a imortalidade de certos atos, de certos gestos, de certas ações, mas não de uma pessoa, né? A pessoa se dissipa, mas a imortalidade ela é feita desses estados de coisa que se soltam das pessoas e passam a assombrar as demais, passam a ser eventos indistintos da memória e da imaginação. Eu penso, por exemplo, na fórmula do Deleuze-Guattari, lá pelas tantas, eu acho, no texto 10º do Mil Platôs, eu acho, Dever Intenso, Dever Animal, Dever Imperceptível, quando eles dizem né, e aí vem a fórmula, né, uma mordida numa fruta, uma lufada de vento quente, uma espiada pelo buraco da fechadura. Então, essas formas de descrição indefinida que não se localizam, mas que têm essa capacidade de retornar, de recorrer, porque elas são espectrais, né? E elas vão vir
E elas vão vir justamente porque os corpos, eles demandam essa sensibilidade, eles demandam alguma coisa para... É como se tivessem garras que estivessem esperando alguma coisa acontecer, esperando o acoplamento. Então você tem o acoplamento, né? Pensa no conceito de Natal, já que a gente está nessa de Deleuze, Guattari e Platós. Então no conceito de Natal, como se você tivesse uma estrutura genética pronta para receber uma nurture, para receber um elemento aprendido, um elemento não inato, mas um elemento adquirido, né? Você tem uma estrutura inata que está pronta para receber o adquirido. Então, mais ou menos isso que você tivesse. A estrutura inata não faz nada, o adquirido não faz nada, mas os dois juntos, eles ficam lutando por uma presença que também nunca é alcançada. Então, essa é a figura da deiscência. Então é como se aqui a imortalidade ela fosse justamente se ela tivesse um acousto, ela precisasse do corpo. Mas não porque é um novo corpo mortal, mas é porque é um corpo que tem que estar, porque se você não tiver corpo não tem a possibilidade do acousto. O corpo é o acossado. Então você tem que ter o acousto e tem que ter o acossado. Se não tiver o acousto e o acossado, se não tiver essa acoplação, as duas coisas não funcionam. Então, e elas funcionam nessa luta por uma presença que jamais vai ser plena, porque precisamente o acousto é interminável, né? E o acousto é feito para essa interminabilidade. Então é por isso que não tem entidade sem identidade numa visão posto uma metafísica de presença contrária a essa. A digitologia se opõe precisamente a isso. Então, portanto, não tem uma imortalidade da alma. Não é a alma que é imortal. Não há a alma é justamente essa figura. Você pensar a imortalidade em termos de uma presença, de uma substância, e é essa substância que justamente que ele está dizendo, ou seja, a morte é a passagem para uma espécie de dissipação, diáspora, destituição de um princípio unificador. Aquilo que parece presente justamente não está presente, mas isso não quer dizer menos imortalidade. Significa que a imortalidade é uma continuação da deiscência do ser em que a gente vive. A gente continua no acousto, a gente vive no acousto, só que a gente constrói uma presença que envolve essa figura substancial da alma, mas essa figura substancial da alma ela está pronta, portanto, para ser dissipada. Ela não permanece por si mesma. O que permanece por si mesmo, o que permanece na imortalidade é justamente esses fragmentos ou adendos, se vocês quiserem. É isso que permanece na imortalidade, que não é a mesma coisa que a alma como uma constituição que é, na verdade, o lugar do acousto, como diz o William James, um filtro, uma antena, um equipamento que modula para aquilo que recebe, né? Como se fosse um ouvido pronto para receber alguma mensagem. Então os corpos, essa mensagem é provida de uma espécie de memória própria, né? Uma memória que igualmente é acossada, produto de uma desconstrução permanente por meio de fragmentos que se adicionam, etc. Mas tem uma unidade, né? Tem uma unidade, é essa unidade que a gente projeta, na qual a gente projeta a alma substancial, e é essa unidade na qual a gente projeta a alma substancial, que é ela que desaparece com
com a morte. Mas isso não quer dizer imortalidade, porque tudo que está na alma permanece, mas permanece na intermitência, permanece no acosso. E nem é que permanece sem corpo, porque precisa de um corpo para acossar. Ou seja, apenas na destituição de um corpo é que a deessência do ser desapareceria, e com isso a disjuntologia como cenário geral, e com isso aí sim você teria a destituição de todas as coisas, você não teria mais a imortalidade. Ou seja, a imortalidade ela depende justamente dessa estrutura dupla, dessa disjunção, dessa dependência mútua. Sem essa disjunção você não tem imortalidade. Então aí aparecem justamente alguns elementos importantes, por exemplo o Meinong, né? Que é um herói, quase sempre ele aparece como de fato um herói, e de fato o Meinong ele vai ser justamente aquele que vai justamente ser capaz de dizer a verdade, está tão pouco vinculada à pessoa que julga quanto ao ser e à facticidade. Então a verdade ela não é alguma coisa que é mais do que um acosso. Então você tem esses objetos em geral do Meinong, e esses objetos em geral eles acossam os objetos reais. Então é como se o Ludoen estivesse lendo em Meinong, lendo na teoria dos objetos, uma espécie de teoria do espectro. Que se existe, se está o espectro enquanto espectro, ele não pode ser estudado em termos do acosso que ele faz. O acosso é justamente um dos momentos dessa vida espectral, mas não é a vida espectral ela mesma. E aí então a imortalidade é justamente porque o objeto se desprende da sua realidade, a sua verdade se desprende da sua realidade. Então é como se você não tivesse absolutamente nenhum compromisso ontológico quando você está fazendo uma espécie de descrição lógica dos objetos. E isso é espectrológico, porque isso é justamente aquilo que permite você tratar do acosso sem pensar no corpo que está sendo acossado. Ludoen ele vai então, portanto, justamente pensar na imortalidade justamente nesses termos, como de um objeto geral, de um acosso livre, não quer dizer sem corpo, mas um acosso que se liberta do seu corpo de origem, em certo sentido, né? E é nesse sentido que ele vai agenciar o Manganelli, e vai justamente ser capaz de repensar o que é morrer, né? Essa coisa fora da história, esse trajeto, o Manganelli diz, morrer é imoral, o morto é um irregular. Então é como se fosse um outsider, né? E aí você tem a figura do outside, que é importante para ele, né? Então é como se aqui você tivesse sempre essa relação com esse espectro que a modernidade quis de alguma maneira exorcizar em geral, mas na verdade que ele volta enquanto a marginalidade do morto, né? E aí o morto não pode fazer mais nada a não ser calar e delirar, né? Então o morto é justamente essa passagem
proibida, profana, um outro lado, que é o lado em que a espectralidade aparece de uma maneira explícita, isentos de qualquer responsabilidade moral, dispersivos, deseducadores e corruptores. Então, essa imagem é a imagem do morto que está na imortalidade. Né? A imortalidade não transforma a morte num ato inócuo, mas transforma a morte num ato de passagem para um outro lado, de um outro lado dependente, né, desses dois polos da disjunção, da deiscência. Né? Transformar-se em espectro, que significa não ter lugar e não ter tempo contínuo. Ser descedentário e intermitente. O Luguenha conecta essa disjuntologia com uma pluralidade de mundos, que para ele diz fáticos e fatuais, são mais do que mundos possíveis, né? E essa pluralidade ela se dá justamente porque o mundo porque justamente a cada acosso você se abre a possibilidade de outros mundos. Os mundos eles são consequência desses diferentes acossos, que não são determinados pela fisiologia, claro, né? E também não são determinados por nenhuma história pura dos espectros. Esses mundos eles surgem de uma espécie de interação interminável, imprevisível entre espíritos e corpo. Então ele vai dizer os muitos mundos podem se classificar como mundos próprios do âmbito do ser e mundos próprios do âmbito do fora, né? Mundos, digamos, pós-metafísicos e mundos para-ontológicos. A disjuntologia faz sua tarefa de ocupar-se das propriedades dos mundos possíveis, e, portanto, a metafísica é um subconjunto incluído em outro maior, enquanto a seus elementos de pertinência. Então, aqui parece que ele está dizendo a mundanidade, e é muito importante para ele duas coisas que talvez ele não consiga em nenhuma das teorias clássicas sobre mundos possíveis. Primeiro, ele quer uma transmundanidade, ele quer a capacidade de que qualquer que seja a identidade, qualquer que seja o elemento, esse elemento possa pertencer a um outro mundo. Ou seja, não se trata simplesmente de contrapartes, como na teoria do Lewis, ou na teoria do próprio Leibniz, né? Porque o Leibniz não pensou nos mundos possíveis em termos de possibilidades de indivíduos transmundanos. Ele pensou nos mundos possíveis como conjuntos de mônadas, né? Então, aí você não tem transmundanidade. Quando você tem transmodalidade, tem uma outra coisa que ele também não gosta, que é a ideia de que os mundos são todos concebidos a partir do nosso mundo. Ele quer que isso não seja assim de primeira, digamos assim, situado. Ele quer que isso seja de terceira pessoa. Ele quer que você possa ver os mundos de uma maneira geral, como se vê o clipe que diz, como se vê países distantes ou outros planetas num telescópio. Então ele quer uma teoria dos mundos possíveis que não é nem leibniziana, David Lewisiana, nem kripkeana, porque ele quer transmodalidade, ele quer ao mesmo tempo uma espécie de não centralidade no mundo atual, porque a não centralidade do mundo atual é que resolve, pelo menos começa a resolver o problema da identidade transmundana. Porque se você não tem essa identidade, se você não começa do mundo atual, você vai se perguntar, bom, beleza, mas quem sou eu nesse outro mundo que eu estou vendo lá longe? A tartaruga, o elefante ou o bastão?
Então, essa pergunta é uma pergunta irrespondível. Talvez para ele seja uma pergunta que não tem problema, porque é uma pergunta porque não há identidade. Então, se não há identidade, que transmundanidade é essa, né? A transmundanidade, o 4.9 diz, a transmundanidade é o fundamento que permite o acesso à região do invisível. O invisível é o poliedro de forças exoendógenas que dão consistência ao ego em acosidade, ao ego que está sendo acossado. Então, é como se o acosso viesse de outros mundos, né? Mas esses mundos, você tem que ter uma possibilidade de transmundanidade, mas a transmundanidade não significa identidade. Então bom, em seguida vem a definição de morte, né? A morte pode definir-se como a dissolução do ego ou a dispersão em um mundo possível determinado do princípio de individuação. Então não tem individuação. Então nesses outros mundos. Então a teoria dos mundos possíveis dele, portanto, que é uma teoria que desafia a identidade transmundana, justamente porque fala dessa transição, dessa transmissão, desse contágio intermundial, é uma teoria que não é aquela de Leibniz, David Lewis, em que não há essa possibilidade, essa viagem transmundana, não há, uma mônada não sai de um mundo e vai para o outro, não há a mesma mônada em mundos diferentes, e também não é o mundo possível kripkeano, porque justamente a identidade é o que menos importa para ele, talvez a gente pudesse dizer então. Então, aqui você tem a imortalidade sem identidade, e aí você tem talvez a teoria espectral da imortalidade na sua mais desfigurante forma, né? O que é imortal não é uma identidade que você possa dizer isso é imortal. Que é imortal são justamente esses fragmentos fugidios, talvez, né? Que escapam de cada ego, né? Que compõe esse ego escapa dele, né? O pensamento então aparece como alguma coisa que vem do polo do outside, do polo parontológico, acossa, e justamente não tem compromisso nenhum com a identidade. E justamente a passagem através da morte para a imortalidade é a passagem para o mundo do outside. Um outside que nunca está completamente outside, porque ele acossa. E esse outside, que é o outside nosso dos viventes, esse outsider, ele não tem identidade. Então a morte é a saída do princípio individuationis. É a saída do princípio da individuação. É a saída, portanto, do tempo contínuo. É a saída da localização no espaço. Aí você tem um mundo, uma vida completamente diferente, que não é mais a vida da physis, não é mais a vida do vivente. É a vida que está condenada ao invisível. Né? E o invisível descedentário, intermitente, é justamente aquele lugar da não identidade. Isso significa o quê? Que para cada acosso que então o invisível vai fazer, uma nova identidade surge. É como um sonho. O mesmo sonho poderia, digamos pedagogicamente, poderia te acossar e me acossar, só que quando ele te acossa ele significa uma coisa para você, quando ele me acossa ele significa uma outra coisa para mim. É apenas nesse acoplamento que a identidade aparece, né? Então justamente esses mundos possíveis, mundos sem identidade, são justamente esses mundos sem esses mundos
insuficientes que estão dedicados ao acosso, né? É só no acosso que eles vão se acoplar no sentido de ganhar uma completude que ainda não é presença, mas uma completude que vai permitir que um corpo entenda eles em termos de uma identidade, mas uma identidade que nunca é completa, porque o acosso segue e a disjuntologia persiste, né? E essa persistência não tem limite nem sequer na morte, porque a morte não é o fim da deiscência do ser, mas é justamente a transformação da vida em algo de invisível alheio ao princípio de individuação.